o Senhor direciona e sai fácil. Bom dia a todos. Isso, muito obrigado por um bom dia bem quente, né? Nesse dia frio, nessa manhã friolenta. Um bom dia a todos vocês também que nos acompanham pelas redes digitais. Que Jesus abençoe a todos nós nesse trabalho. E hoje é um dia muito atípico, né? Por causa da nossa Feira da Solidariedade. Durante os nossos trabalhos, haverá movimentações de pessoas e de materiais aqui no corredor externo. Por favor, vamos nos concentrar, não liguemos, não nos desviamos em pensamentos por causa dessas movimentações. Liguemos em Jesus para buscarmos aqui tudo aquilo de bom que necessitamos espiritualmente. Alguns recados. Por favor, alguém que não desligou o celular, por favor, faça nesse momento. Importante desligarem os seus celulares para que não toquem durante os nossos trabalhos. Cesta básica. Agradecemos a todas as pessoas que têm colaborado conosco na formação, na doação de alguns itens ou mesmo da cesta por completa. Todo mês a casa tem que montar 420 cestas básicas e contamos com a colaboração de vocês, juntamente com os trabalhadores da casa. Quem puder doar a cesta básica por completo, ótimo. Quem não puder doar alguns itens, 1, 2 ou metade, seja lá quanto for, ótimo também, agradecemos. Se quiser doar um item, está muito bom. Mas eu não posso doar nada, eu não tenho condições. Se você puder doar em dinheiro, também estaria muito ótimo, é só se dirigir à nossa livraria e obter as devidas informações. Mas eu não posso doar nenhum item, eu não posso doar nem financeiramente, não tem problema algum. Nós agradecemos e pedimos para que vocês vibrem mensalmente para que a casa possa alcançar esses objetivos. Bem, os nossos trabalhos de hoje obedecerá à seguinte ordem. Leitura de nossa mensagem pela nossa amiga Elaine. Leitura do livro O Evangelho segundo o Espiritismo e prece inicial pela nossa amiga Lúcia. E o palestrante de hoje é o nosso amigo Davi, trabalhador querido da nossa Casa de Paz e Amor em Jesus, que exporá para nós o tema do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos, reconciliação com os adversários. Tema muito importantíssimo e muito abrangente para todos nós. As vibrações gerais dos passes, das águas e prece final será pelo nosso amigo Paulo. Que tenhamos todos nós um excelente trabalho com as bênçãos de Jesus. Graças a Deus. Gente, eu vou ser um pouquinho chato, vocês me perdoam? Vocês falaram um bom dia muito xoxo. O palestrante precisa de um pouco mais do que isso, aquecimento no coração. Bom dia, gente! Bom dia! Aí, você viu que o calor até modificou? É a energia que a gente põe para fora. Bom, meu tempo aqui é curto. Hoje não vou falar de livros, por quê? Porque está difícil lá o processo, mas eu vou falar do sebo. Nós temos aqui em frente, do lado direito do estacionamento, uma portinha só para o sebo. Então, se você tem interesse e não tem, né, não está com grana, vai lá no sebo que você vai encontrar o livro que você quer, super baratinho, sem dificuldade nenhuma, é muito em conta para você conseguir a sua leitura. Vamos aproveitar bastante a reunião de hoje e que Jesus nos abençoe. Vem, Lê. Tá. Bom dia a todos.
do livro Vigiai e Orai, Carlos Bacelli, não revides. Não revides a agressão verbal que tenhas sofrido. Toda semente lançada à terra germinará de acordo com a espécie. A calúnia, após ecoar, acaba tornando ao ponto de origem. A consciência articula contra quem trama a queda de alguém. Somos punidos no que tensionamos punir aos outros. Silencia diante da maledicência. Defende-te na prática sistemática do bem aos semelhantes. Se não te fragilizares, nada te alcançará, causando-te prejuízo. Conserva-te sobranceiro e todo ataque contra ti se perderá sem força. Mesmo amargurado, não te defendas. O tempo, o tempo, é a voz da verdade que não cala. Capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Uma é grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem segunda intenção, tratando com delicadeza o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, mesmo quando a culpa foi inteiramente dele. A outra é quando ofendido, ou aquele que assim se julga, impõe condições humilhantes ao adversário, fazendo-o sentir o peso de um perdão que irrita, em vez de acalmar. Se estende a mão, não é por benevolência, mas por ostentação, a fim de poder dizer a todos: vede quanto sou generoso? Nessas circunstâncias, é impossível que a reconciliação seja sincera, de uma e de outra parte. Não, isso não é generosidade, mas apenas uma maneira de satisfazer o orgulho. Em todas as contendas, aquele que se mostra mais conciliador, que revela mais desinteresse próprio, mais caridade e verdadeiramente grandeza de alma, conquistará sempre a simpatia das pessoas imparciais. E assim vamos fechando os nossos olhos, nos ligando à espiritualidade amiga, aos irmãos protetores, aos espíritos de luz que aqui estão presentes, prestando bastante atenção nessa palestra, que venha calar bem fundo aos nossos corações, iluminando Davi, para que ele possa trazer a todos nós conhecimento, a resignação e que possamos sair daqui melhores do que entramos. Que assim seja. Graças a Deus. Bom dia. Nossa, o Paulo é terrível, né? Deu um gás aí em vocês aí, terrível. Capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Já disse aqui para o pessoal que eu não vou conseguir reproduzir o que eu falei no primeiro trabalho. Mesmo porque sempre a dinâmica é diferente. Eu estava sentadinho ali, até conversando com a nossa irmã, quando ela passou, eu estava em concentração, e logo em seguida eu comecei a sentir todo um envolvimento de energia e tal. Aí veio já a inspiração, a irmã está te sustentando. Falei, que coisa boa, né? Que maravilha. Aí perguntei para ela, sou curioso, perguntei para ela, você participa de alguma atividade mediúnica? Eu sou sustentação, né? Tem nas quartas-feiras, tal, eu também sou dialogadora. Então está explicado, né? Então, esse campo de energia é fora de série. Essa possibilidade que nós temos é fora de série. Todos nós temos grandes potenciais. Estava em concentração, aí na primeira atividade não veio nenhuma percepção. Nessa atividade, agora já veio uma percepção assim, muito interessante. Eu fiquei até com medo da responsabilidade. Que eu não sou lá essas coisas, não sou um palestrante, né? Nós estamos aqui conversando. Trazer o Evangelho para o nosso dia a dia. De repente me apresenta, eu sempre busco, como nós participamos do trabalho de auxílio e fraternidade há muitos anos, eu sempre busco a segurança com 3 irmãos aqui da casa, fantásticos,
que sempre estão há muitos anos, que eu já ouço falar dele, desde a época da querida Matilde. Quem conheceu a Matilde, né? Nossa querida Matilde. Eu sou da escolinha da Matilde, né? De Auxílio Fraternidade, participei alguns anos com ela como dirigente. Então, a Matilde, muitas lições. E ela sempre buscava Vovuca, Manecão e o Dr. Monre, sempre. Eu costumo, sempre, nunca esqueci, buscar esses irmãos que atuam, principalmente nas atividades de auxílio e fraternidade. De repente, abriu assim um leque assim incrível, uma irmã de caridade entrando com vários irmãos que estão na sala, junto conosco, que isso aqui está amplo, isso aqui. E são famílias inteiras. Falei, meu Deus, o que é tudo isso? Vieram ouvir sobre o perdão. Pessoas de todos os tipos, de todas as religiões que entraram juntas. Eu fiquei até meio emocionado ali quando ouvi tudo isso. Pessoas de todos os tipos. Então, pessoas não muito bem apresentadas, pessoas, enfim. Né? Não importa, aqui não vou relatar para vocês, mas só relatar para vocês que vieram vários irmãos, acompanhando dessa irmã que está na direção, que está conduzindo tudo isso. E vieram ouvir sobre o perdão. Aí você pega o capítulo 10, o item reconciliar com os adversários, reconciliação com os adversários, e vê uma ação como essa, né? E trazerem outros irmãos que já estão desencarnados para ouvirem uma palestra assim, um diálogo, uma conversa como essa. Aí você pega aqui toda uma sustentação te envolvendo, te dando condições de falar. Aí a gente começa a refletir na nossa vida. Refletir amplamente. Já mudei totalmente do que eu falei no primeiro trabalho. A gente começa a refletir amplamente na nossa vida e daquilo que nós não percebemos com a gente, daquilo que nós não temos, às vezes, noção do que está acontecendo. Não temos. Porque a nossa mente é tão envolvida com os problemas diários que a gente não para pensar que nós somos envolvidos constantemente pela espiritualidade. No livro dos Espíritos, acho que no livro dos Médiuns, pergunta a Kardec, né, se os Espíritos influenciam em nossas vidas. Eu não lembro muito bem qual é a resposta, mas está lá. Muito mais do que imaginas. Muitas vezes, eles até conduzem as nossas vidas. E nós não nos damos conta disso no dia a dia, porque a nossa mente está tão impregnada com problemas, às vezes até problemas pequenos do dia a dia, que a gente não para. A gente vem aqui no Paz e Amor, sai, e aí esquece tudo. Continua com os problemas diários. Continua com tudo como se fosse normal. Nós continuamos a nossa vida sem parar. Opa, espera aí, eu participei do Paz e Amor, que a palestra não tenha sido boa, mas eu ouvi um trecho do Evangelho, que fala sobre caridade, que fala sobre amor, que fala sobre perdão, que fala sobre compreensão das coisas. Aquela leitura já tem que fazer efeito em mim. Nós estamos falando de reconciliação com os adversários. Aquela leitura ela tem que calar fundo em mim, para que eu possa, aí fora, não aqui dentro do Paz e Amor, que é amparada, protegida por vários espíritos de luzes, como foi colocado na prece inicial, vários espíritos de luzes, né, que estão aqui e vêm quando a gente adentra, eles já estão perto da gente, já estão olhando, verificando as nossas necessidades, muitas vezes inspirando a gente, para que a gente possa tomar aquela atitude e tal. O importante é lá fora, vivenciar o nosso dia a dia à luz do Evangelho. Tá, Davi, isso é fácil? Não, lógico que não. Eu estaria sendo hipócrita falando aqui que seria fácil isso. Ah, Davi, como que eu faço isso lá fora?
É uma pergunta assim bem interessante. Como que eu faço, como que eu vivencio o evangelho lá fora, sendo que o mundo está todo virado de cabeça para baixo? Marido sequestrando filhos, pai sequestrando filhos, ex-marido matando mulher, ex isso, ex aquilo, aquilo outro. É um monte de notícias que são descarregadas, despejadas nos nossos lares, de pessimismo, negativismo, e nós estamos assimilando tudo isso. Olha quanta coisa. Aí eu pego um capítulo 10, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, que fala o capítulo inteiro sobre perdão. Falei, meu Pai do céu, né? Como que pode ser isso? Aí eu fui pesquisar, tem algumas coisinhas que eu pesquisei, prometo ser rápido, eu vou ler tudo, acho que 2 horas eu acabo, né? Mas, pensa, eu vou pesquisar sobre isso, e assim, de vários autores, várias pessoas que realmente estudam, falei, puxa vida, quantos detalhes tem nesse evangelho, nesse capítulo, que a gente lê e não percebe. Pois bem, eu disse aqui na primeira atividade, como participante de um trabalho de auxílio e fraternidade, como já há alguns anos ouvindo, conversando, dialogando com os nossos irmãos que ainda estão equivocados, e percebe-se ali muitas vezes o rancor dessas pessoas, a mágoa dessas pessoas que chegam e vêm realmente às vezes porque quer se vingar, quer porque quer cobrar a sua dívida moral com aquele que está encarnado. Aí nós tentamos conversar, não somos lá esses dialogadores todos, mas tentamos conversar, de vez em quando a psicofonia, né? Mas conversando com esses irmãos, né? Aí você percebe, mas meu irmão, por que você está agindo desse jeito? Por que fez isso? Tá, meu irmão, mas a justiça é divina, ela não falha, ela é igual para todos. Mas quanto tempo vai levar para que ele pague o que fez com a minha família, com meu filho, com a minha... Enfim, não importa. Meu filho, isso não tem pressa, isso não é... Deixa isso para os irmãos espirituais, deixa isso para Deus. Você siga a tua vida. Insiste. Aí tem alguns recursos, né, que a espiritualidade se utiliza para mostrar para aquele irmão que está duro nas suas decisões, está assim, ele pega e mostra, a pessoa tem o contato com o seu passado. Ele começa a reviver algumas coisas. Aí ele entra em pranto. Mas foi eu que fiz aquilo? Foi uma roupagem diferente, mas foi você. Você iniciou tudo isso. Mas como? Isso é mentira? Não, isso é mentira não. Se veja, se atualize dentro da sua memória para você ver que isso procede, tem procedência. Então, a pessoa cai em si, cai em prantos, e começa a pedir perdão para ela mesma, pedir perdão para Deus, entrar no desespero. A gente tem que manter a calma, porque é um irmão que está ali, é uma individualidade. Nunca tenham medo do trabalho de desobsessão, gente, que é auxílio e fraternidade, porque, na realidade, são todos iguais, somos nós equivocados, ou no passado ou no futuro, mas somos nós equivocados. São irmãos precisando de atenção, de carinho, de orientação, são irmãos precisando de um ombro amigo, como tem muitos aqui encarnados que estão precisando, muitos idosos que ficam jogados literalmente nessas casas que as famílias abandonam e nunca mais vão ver. É incrível. Então, esses irmãos que vêm ali ferrenho, querendo acabar com a nossa vida, muitas vezes, nada mais é que uma vítima dela mesma, da ignorância. Aí falamos em reconciliação. Tá, mas em que momento começou tudo isso? Quem são os nossos adversários? Essa pergunta é difícil de responder. Alguns vão apressadamente falar, os nossos adversários somos nós mesmos. Outros, não é bem assim, eu sou uma pessoa boa, tal, nossos adversários são fulano, ciclano.
Gente, parem e pensem. Quem são os nossos adversários? Com quem devemos nos reconciliar? Essa pergunta ela tem que ser refletida, porque é uma questão de introspecção. É você parar e se reconhecer como pessoa, como espírito eterno. Tem que parar, tem que se reconhecer. Tem que encarar a verdade contigo mesmo. Quem sou eu? Quem é? O pessoal vai dar risada agora. Quem é esse Davi que está aqui, que é palmeirense ferrenho? Quem é? Então, eu brinco, gente. Olha, eu estava ali, né, e o que eu vou falar é sério mesmo, tá, gente? É que eu sou teimoso. Estava ali, a irmã chegou, Davi, vou te ajudar. Tá bom. Só que pare de brincar um pouco, fala mais sério. Falei, tá bom, eu tento. Mas é tudo de uma forma carinhosa. Eu faço isso brincando mesmo. Então, quem é esse Davi? Quais são as minhas tendências negativas e as tendências positivas? Vocês viram que eu peguei o lado esquerdo para negativo, o lado direito para positivo? Quem vai sentar à direita do meu pai, quem vai sentar à esquerda do meu pai? Quais são as minhas tendências? Realmente, o que mentalmente eu fico no dia a dia elaborando mentalmente? A tendência, gente, não é só a execução. A tendência é um complexo. O que eu faço de certo, o que eu faço de errado. Aí nós podemos começar a falar, reconcilia-te com seus adversários. Aí eu posso colocar da seguinte forma, perdoe-se primeiro. Tenha o auto-perdão. E comece a... Jesus não falava, vai e não peques mais? Então, perdoe-se, vá e não peques mais. Então, lembre-se de uma coisa. O grande adversário de tudo isso é a própria ignorância das coisas de Deus. Por mais que nós estudemos aqui, somos ignorantes. Senão nós não cometeríamos tantas ações aí que não tem nada a ver, contrários aos desígnios de Deus. Então, essa ignorância nós temos que suprir e vencer. Isso é super importante. Em algum momento da vida, a gente, de alguma forma, seja aquela coisa pequenininha, a gente cria uma antipatia. Em algum momento. Seja no lar, com a esposa, com os filhos, a gente pega aquilo ali. Às vezes nós nem percebemos. Criar inimizades é tão rápido e tão fácil. Nós colocamos alguma frase, fazemos alguma coisa, que nem percebemos que aquela palavra magoou alguém, já lá vai uma inimizade. A pessoa fica com um bico do outro lado, e dois bicudos não se bicam, então fica lá. Né? Pô, por que aquela pessoa está desse jeito comigo? Ah, também não quero saber. Aí começa. Em algum momento tudo se começa. Tudo. Como eu comentei aqui para vocês, e comentei no início, dos irmãos que aqui estão ouvindo-nos, a gente desencarna. Ele fala assim no Evangelho, vá, reconcilia-te rapidinho, vá logo, antes que o teu adversário desencarne. Porque uma vez desencarnado, ele está liberto do físico, e nós estamos presos aqui, no físico. E ele pode assediar, porque ninguém vira anjo depois que desencarna. Ninguém vira santo. Eu brinquei aqui na primeira momento, eu não quero que ninguém vá lá no meu velório e fale assim, nossa, o Davi ele era tão bonzinho. Não quero saber disso, porque eu não sou bonzinho. Eu tenho as minhas falhas, as minhas deficiências. Eu sou uma pessoa normal que estou tentando dar uma volta por cima. Né? Então, para vocês compreenderem, a gente desencarna. Aqueles que desencarna com mágoa, com rancor, com raiva, com ódio, continua. Aí ele vai querer o quê? Ele vai querer se vingar. E nós estamos presos aqui. Pronto. Feito o negócio. Salada indigesta. Então, vamos pensar. Se nós temos algum conflito, alguma coisa com alguém, gente, vamos vencer o orgulho. Essas coisinhas bobas que tem aí.
Se eu fui o causador daquilo e tenho consciência disso, tenta pelo menos, vai e peça pelo menos desculpa. Ó, eu errei, me desculpa. Eu reconheço o meu erro, eu gostaria que você me desculpasse. Se a pessoa vai desculpar ou não vai desculpar, é um problema dela, não é nosso. Mas pelo menos de coração, não adianta da boca para fora, de coração vá e peça desculpas. Começa a se livrar dessas encrencas, vou falar assim no português bem dia a dia, vulgar, começa a se livrar dessas encrencas diárias, gente, para chegar do outro lado menos difícil, com menos peso. Eu comentei aqui na atividade anterior, que eu participava de uma reunião e um diretor, tinha um superintendente de recursos humanos, o diretor pediu para levantar, que ele queria falar em pé, e falou uma mágoa que ele estava há muitos anos para aquele superintendente de recursos humanos. E marcou, tanto faz anos isso, marcou por quê? Porque o superintendente de recursos humanos deu uma lição para ele, deu uma lição assim daquelas que eu mesmo aprendi para mim. Falou, meu irmão, por que tanto tempo para falar isso para mim? Você levou por mais de 2 anos, foi mais ou menos isso? Por mais de 2 anos, você levou essa mágoa com você, esse peso com você? Por que você já não veio falar comigo para nós resolvermos de pronto? Teríamos resolvido isso lá atrás. Por que a gente fica segurando muitas mágoas? A pior coisa que existe é a mágoa que corrói, fica dia a dia ali te martirando. Não é o ódio. O ódio ele é explosivo. Mas a mágoa fica ali, ó. Vai te consumindo. É um peso. Quando você consegue se libertar, você se sente aliviado. Reconciliar-se com o adversário. Vocês perceberam que eu não falei nada do adversário? Só estou falando da gente? Só sobre nós? Então, por que não começar a resolver as nossas questões rapidamente? Por que não aceitar um pedido de perdão? Aceitar realmente de coração? Porque ninguém, podem acreditar, ninguém esquece nada, ninguém. A diferença está, quando alguém, uma pessoa que te fez mal, você tem aquela pessoa, você lembrar de tudo que ela fez, lembrar com raiva, lembrar com rancor, você não perdoa. Você pode até lembrar, deixa para lá, né? Já foi, já passou, né? Siga o teu caminho. Aí você está no caminho do perdão. Quando a gente consegue fazer isso, ótimo. Quando não, nós estamos revivendo e dessa forma vivendo o que aconteceu, vivendo novamente o presente. Gente, nós estamos revivendo. É como se não tivesse acabado nunca. É como muitos espíritos que ficam anos e anos e anos, nem sabem, eles perdem a noção do tempo, e pensa ainda que está naquele tempo. E fica vivendo aquele negócio por muitos anos. Esses dias eu estava conversando com o irmãozinho, aí eu falei, poxa, que bacana que você está por aqui e tal. Por aqui não, estou na minha casa. Você que veio até a minha casa. Aí já me posicionei e falei, opa, né? Já me posicionei e comecei a conversar de outra forma e orientar aquele irmão, porque ele não percebia sequer que estava desencarnado. Ele estava na casa dele, ficou na casa dele. Imagina nós quando guardamos. Gente, para quê? Capítulo 10, ele é todo voltado para o perdão. Todo voltado para a benevolência, para a caridade. Gente, procurem ler esse capítulo 10. Eu estou tentando encerrar por causa dessa luzinha azul aí, ó. Terrível, terrível, terrível. Ele fala, quando acender tem 5 minutos. Paciência. Aqui eu falava 1 hora tranquilo aqui. Aqui a gente vem preparado, nós viemos preparados para falar aí os seus 20, 25 minutos, né? Mas são terríveis. O Humberto ali, o Wagner, o Paulo, são terríveis. Gente, percebam o capítulo 10. Você pega os itens, ó,
Perdoai para que Deus vos perdoe. Reconciliação com os adversários. Sacrifício mais agradável a Deus. O arqueiro e a trave no olho. Isso aqui é terrível. Eu me coloco aqui, o arqueiro e a trave no olho. Você consegue ver o arqueiro no olho do seu irmão, mas não consegue tirar a trave do seu? É que a gente sempre é o melhor, nós somos os melhores, né? A gente só vê o defeito alheio. Leiam. Não julgueis para não seres julgados. Julgar, então, nem se fala. Sempre está julgando, sempre nós estamos julgando. Atira a primeira pedra aquele que estiver sem pecado, quando fala da mulher adúltera, né? Que fica ali, Moisés, não sei o quê, né? Moisés? Não. Aí fica ali e tal. Quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Aí vão saindo, né? Aqueles marmanjos vão saindo, vão indo embora e tal. Ele pergunta para a mulher, os teus acusadores ficaram? Quem ficou? Nenhum. Nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Gente, quem não tem pecado? Está terminando meu tempo. Aí nós temos perdão das ofensas, a indulgência, permitido repreender os erros, os outros, né? Notar as imperfeições de outrem. Então percebam que esse capítulo 10, ele te volta a uma reflexão de como você consegue enxergar as pessoas, como você consegue enxergar todas as pessoas. Todos nós temos limitações, todos nós temos pontos diferentes, pontos de vista diferentes, todos nós enxergamos as coisas de uma forma diferente, porque cada um tem uma capacidade, a nossa compreensão das coisas não são iguais, eu compreendo de uma forma, a nossa visão também é diferente. Também é diferente. Se eu, por exemplo, vamos pegar um negócio prático aqui. Se eu falar para vocês assim, me falem o que está acontecendo lá atrás. O pessoal daqui da frente vão falar de todas as formas diferentes. E para eles serão realidades. Se perguntarem para mim, o que está acontecendo aqui atrás? Eu vou falar 1000 coisas e vocês vão perceber que, tem coisa que ele não falou. Então, a realidade é isso. A realidade de um, de outro, e nós estamos todos no mesmo ambiente. Eu estive aqui, mas nem toda a realidade eu percebi. Vocês estão aqui, mas nem toda a realidade vocês perceberam. Por exemplo, um irmão entrando agora pela porta, vocês não têm condições de saber. Então, percebam, aí a gente tem a mania de julgar. Nós temos a mania de nos colocarmos como os verdadeiramente certos. Vamos parar, vamos pensar, vamos refletir. E antes de qualquer coisa, perdoem-se e perdoem. E se tiver alguma coisa, vá, criem coragem, reconcilia-te primeiro. Os irmãos espirituais que estão aqui hoje realmente estão felizes. Alguns estão cabisbaixos pelo que fizeram, mas não precisam, porque Deus sempre nos dá uma segunda oportunidade para nós recomeçarmos. E que Deus nos abençoe, nos ampare e nos ilumine. Fiquem com Deus, aproveitem a feira. Que Jesus nos abençoe. Vamos agora nos preparar para o passe coletivo, tá bom? A gente está meio desfalcado hoje, então foi planejado o passe coletivo. Pediria que os médicos se posicionassem. Vamos iniciar a nossa preparação. Pediria que todos os presentes esquecessem ou desligassem a atenção para os barulhos que vão ocorrer à sua volta, porque nós estamos num dia especial e anormal. Mas, principalmente, vamos silenciar o nosso coração, o nosso pensamento. Por quê? Meu amigo Davi foi muito feliz, né, no tema que ele tocou hoje. Os nossos médiuns vão estar com as mãozinhas esticadas, como se fossem 2 chafariz, jogando energia para vocês. Só que se vocês se blindarem com mágoa, com ressentimento, essa água não vai limpar o que precisa ser limpado. E aí você vai sair daqui dizendo, o passe foi fraco hoje. E não foi. Nós não demos guarida para que ele cumprisse a sua tarefa.
Então, se possível for, esqueçam os próximos 10, 15 minutos, todos os problemas que estão lá fora. Se entregue efetivamente ao que está acontecendo aqui no salão, para que a efetividade do passe, que o médium está ali pronto para doar, para quem não sabe, não consegue ver, mas que consegue perceber, temos um grupo de espíritos trabalhadores que estão aqui coletando essas energias para trabalhar em cada um de acordo com a sua necessidade. Uma dificuldade física, uma preocupação, em geral, auxiliando-os naquilo que precisam. Mas não podemos esquecer que o livre-arbítrio sempre será respeitado. Então, se você optar por não querer abrir mão das suas preocupações nesse momento, o respeito será dado. E nada ou pouco poderá ser feito. Então, discipline-te diante disso. E como a palestra foi muito bem lembrada, perdoe-se por essa postura, busque em Deus, fale com o seu anjo da guarda, para que você esteja preparado agora para o trabalho do passe. Que os médiuns e que a espiritualidade aqui presente inicia nesse momento. Porque agora muitos de vocês estão preparados a receber. Que nós possamos nos tranquilizar, respirar fundo, sentir essa docilidade que o ambiente está trazendo, permitindo que eles possam atuar nas nossas dificuldades físicas e perispirituais. Mas como a nossa tarefa aqui não é só receber, mas também participar, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus e pedir por aqueles que precisam e aqui não estão. Mentalizem o seu lar, mentalizem as pessoas que vocês querem bem e solicitem a Deus auxílio generalizado. Porque se nós começarmos a particularizar, vamos entrar naquele capítulo que o irmão acabou de falar agora. Não julgueis. Então, que Deus possa auxiliar cada um desses que estão sendo lembrados da maneira que ele está precisando. E não da maneira que eu acho que ele deve receber. Pensemos nos hospitais, pensemos nas casas de saúde, nos orfanatos, que Deus possa abraçar todas essas pessoas que ali estão encarnados, superando dificuldades as mais variadas, físicas e espirituais, mas que merecem o nosso amparo, o nosso auxílio, a nossa vibração, para que possam, diante das dificuldades que enfrentam, superar e validar a sua encarnação. O que é validar a encarnação? É ter dinheiro? Não. É tornarmos-nos cristãos diante da obra do Pai. Então peçamos, roguemos a Deus para que eles possam receber o amparo, a força, a determinação para superar as suas dificuldades
e as suas fragilidades. Que o amor e a paz do Mestre Jesus possa abraçar a todos e que nós possamos também, agora no finalzinho, pedir um pouquinho pelo nosso evento. Não por causa do evento físico em si, mas o que ele representa enquanto recursos que gera às famílias carentes que são auxiliadas. Cada um que ali trabalha, cada um que ali consome, vai produzir um resultado para uma família necessitada, seja do recurso físico, seja das condições que a casa permite para acolher a todos que aqui vêm, recebendo orientação profissional, recebendo orientação espiritual e, às vezes, apenas um abraço, um aperto de mão, um piscar de olhos. Muitas vezes a gente precisa de muito pouco para superar as nossas dificuldades. Que possamos, todos juntos, amparados pelas energias balsâmicas de Jesus e de todos os espíritos que aqui estão, voltarmos para casa em paz. Aproveitando que aqui está um irmão querendo falar com vocês. Terminamos o passe, mas não terminamos a conversa. Como é bonito esse ambiente festivo, voltando a casa. Como é bonita essa energia dos trabalhadores buscando os seus objetivos com alegria, com determinação. Vocês que estão na carne não percebem com facilidade isso. Mas nós, que já não temos mais esse envoltório, percebemos com muita força a energia de cada um que passa nesse corredor preocupado. Agora há pouco passou o rapaz que toma conta, pé ante pé, pé ante pé. Parece uma coisa simplória, mas olha o sentimento que ele carrega, preocupado com vocês aqui dentro, para que não faça barulho e não atrapalhe. Parece uma coisa pequenininha, mas aquela preocupação gera energia, gera vibração, uma vibração gostosa de amor por cada um que está aqui dentro. Imagina aquele que está rapidamente se deslocando, levando alguma coisa, preocupado com a montagem adequada de cada detalhe que está lá fora. Essa energia está espargindo aqui no ambiente, está criando um espaço acolhedor para cada um. E nós, espíritos desencarnados, que nos propomos a trabalhar no passe, no acolhimento, na energização, aproveitamos essa energia positiva para ajudá-los. Então que vocês não deixem de considerar as pequenas atitudes do seu dia a dia, positivas, amorosas, alegres, para reverter qualquer situação negativa que se instaurou no seu lar, no seu trabalho. Lembrem-se, uma gota de água também molha. Um pouquinho de energia positiva também ajuda a iniciar a roda a girar ou parar de girar e começar a girar o lado oposto. Então não percamos de vista essas pequenas coisas que são importantes, que muitas vezes
como disse o palestrante, a correria faz com que nós percamos de vista esses detalhes. Mas como filhos de um Pai Criador, somos co-criadores. E nós criamos mesmo sem perceber. Porque toda energia emanada dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, produzem resultados aderentes e similares àquilo que pensei e senti. Então, tenhamos um pouco de disciplina e cuidado no que pensamos, no que sentimos. Controlemos um pouco isso e vocês se sentirão muito melhores. Um bom domingo a todos e que Jesus nos abençoe. Queria só acrescentar, o trabalho de passes aqui do fundo do César está vigente, só não tem as pessoas para tomar conta, então esperem o pessoal sair, depois vocês já saem pela porta ali e se dirigem para tomar o passe quem estiver em tratamento, tá bom? Um bom domingo e uma boa feira a todos.